Muito bem, meninos e meninas, agora o nosso conteúdo é no seu livro de Geografia e nós vamos estudar sobre a divisão territorial do Brasil. Então, abra o seu livro na página 56 e nós vamos estudar até a página 58, onde você vai responder sobre esse conteúdo, a atividade. Então, vamos lá? Na primeira folha de hoje, na 56, você vai estudar sobre a divisão territorial do Brasil e vai aprender sobre algumas definições que são importantes para o entendimento desse conteúdo. A primeira definição que você precisa conhecer é a de limite, que é a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas, tá? Entre municípios, por exemplo. Já a divisa é aquele limite entre dois estados. É o limite, por exemplo, entre o estado da Bahia e o estado de Minas Gerais. Nós temos aqui uma divisa. E quando nós temos uma fronteira, é uma fronteira entre países. Por exemplo, a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e o Paraguai. Então, aqui nós temos as nossas fronteiras, que é entre países, divisas entre estado e limite entre município. Muito bem. Na segunda página, você vai estudar sobre as nossas regiões, como o Brasil foi dividido em regiões. Você já sabe que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dividiu o nosso território em 5 regiões. E ele fez isso para que pudesse facilitar o nosso estudo sobre os lugares, a organização, para compreender a administração daquele território, quais as suas necessidades, quais as potencialidades que aquele território pode ter e assim investir melhor economicamente em cada região. Então, dessa forma, nós temos 5 regiões e nós vamos estudar sobre cada uma delas. Nós temos a região norte, nordeste, que é onde nós estamos localizados, onde o estado da Bahia está localizado, a região sudeste, centro-oeste e a região sul. Vamos ler sobre as características de cada uma delas? Região norte é a maior região do Brasil em extensão, formada por 7 estados: o Acre, o Amapá, a Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Muito bem. Aqui, ó, nessa partezinha aqui verde, incluindo o Acre, você encontra a região norte. Região nordeste é a região com maior número de estados. Ao todo, são 9. Olha os estados da região nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É famosa pelas suas belas praias. A região sudeste é formada por 4 estados: o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque para a metrópole nacional, que é o estado de São Paulo. Região centro-oeste é formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, onde encontramos a capital do Brasil, que é Brasília. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nessa região, com a criação de gado bovino. Região Sul possui 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a menor região do país em extensão e a mais fria também. Muito bem, então agora que você conheceu sobre as regiões e sobre o que é limite, divisa e fronteira, chegou a hora de você responder a sua atividade. Na primeira questão, você vai justamente responder a definição que você viu aqui de limite, divisa e fronteira.
certo? Depois você vai escrever, você vai observar os quadros abaixo e pinte os que dizem respeito à divisão política adotada no Brasil. Nós adotamos aqui no seu livro, nessa parte aqui, ó, na primeira, você vai ver que a divisão política do nosso Brasil é em unidades federativas, tá? Então, você vai marcar unidades federativas, regiões, reinos ou feudos. Então, você agora já sabe, tá? Depois, você vai pesquisar e responder o que é o Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? Bota lá no Google, coloca lá, por favor, e pesquisa. Letra B. O município em que você mora, Vitória da Conquista, possui algum distrito? Quais são? Aí você vai pesquisar distritos de Vitória da Conquista e você vai colocar aqui. O estado em que você mora faz divisa com quantos estados? Olha, essa aqui você vai precisar de um mapa, porque o estado da Bahia tem uma grande extensão territorial e ela vai fazer fronteiras com alguns estados. Então, é importante que você pegue nesse momento um mapa e aí localize o estado da Bahia e veja com quantos estados ele faz fronteira. Quarta questão. Indique a região de acordo com as características apresentadas. Atenção, aqui quando você estava lendo, você pode perceber que na região norte tem a maior parte aqui da floresta amazônica, nós também teremos muitos índios aqui nessa região, certo? O nordeste, ele colocou aqui como uma característica as famosas praias, então isso vai te ajudar a responder lá. Aqui na região sudeste, a característica que ele apontou foi o desenvolvimento, né, da economia, da indústria, das cidades mais desenvolvidas. Então, aqui vai te ajudar a responder a próxima questão. A região centro-oeste é uma região de pecuária e a região sul é uma região fria. Foram essas as características que foi apontada aqui no seu livro. Sabendo disso, você vai olhar essa imagem e você vai dizer: essa região aqui, que faz muito frio, qual é o nome dessa região? Região norte, nordeste, sudeste ou centro-oeste ou região sul? Aí você vai colocar. Belas praias, qual é a característica? Grandes centros urbanos, centros industriais. Presença de índios e pecuária. Tá tudo lá nessa partezinha aqui que a gente acabou de comentar, certo? Muito bem. Nós terminamos aqui a sua atividade. Nós vamos continuar estudando sobre esse conteúdo em nossa aula online e nas próximas atividades que nós faremos, tá? É importante que você estude essas primeiras definições e saiba dessas características, porque nós vamos estudar cada uma dessas regiões, tá bom? Então, bons estudos, ótima leitura, faça todas as suas atividades. Tchau!